Olá, boa noite, ouvinte da FM Universitária 96,7. Hoje, sexta-feira, 19 de julho de 2015, começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. E como sempre, como todas as sextas-feiras, ao meu lado o professor Alessandro Façanha para movimentar aqui o nosso debate. Boa noite, professor. Boa noite, Alana Marvel. Boa noite, ouvinte da FM Universitária. Boa noite, você que está em casa. Boa noite, professor da Educação Básica, aluno da Educação Básica. Hoje nós temos um tema de extrema relevância, muito importante, que colocam ainda sobre a faixa da polêmica, mas eu prefiro que a gente debata sobre o ponto de vista da provocação. E ele tem, obviamente, um contexto de saúde pública, um contexto de construção da cidadania, um contexto de desmistificação e de quebra dos estereótipos. Estamos falando de que, Elana? É isso aí, professor. Hoje o nosso tema é maconha, dependência, liberdade ou transgressão. Exatamente. E para conversar conosco aqui nos estúdios, nós temos a presença do psicólogo e ativista dos movimentos. Vou colocar aqui, Ricardo, dentro dos movimentos sociais, nessa perspectiva, Ricardo Cruz. E a nossa caríssima apresentadora também do programa Gira Poesia, nossa companheira Nádia Carvalho, que, entre outras questões, é bacharel em Direito e militante também da Marcha da Maconha. Não é isso, Elana Marvel? Isso mesmo, professor. Mas para começar o programa mesmo, para iniciar esse debate, a gente vai escutar um pequeno trecho da canção de Chico Buarque, em homenagem, ao seu aniversário de 71 anos, que traz o foco dessa discussão. Muito bem, vamos ouvir. Então, Helena, voltando à discussão e tomando, obviamente, o mote da letra do nosso grande Chico Buarque, que hoje está aniversariando 71 anos, parabéns para o Chico. Eu gostaria, Ricardo, de começar a provocação nesse sentido. A letra, ela traz, obviamente, além de uma bela poesia, uma questão se comprava maconha na tabacaria, se comprava drogas na drogaria e por aí vai, enfim. É possível, dentro de um sistema político com problemas de administração, de gestão pública, a gente pensar num processo de legalização ou de descriminalização. É importante, inclusive, depois dentro da tua fala, tu tentar diferenciar isso para o nosso ouvinte. É possível a gente pensar, por exemplo, num sistema, vamos pensar aqui de descriminalização, onde o usuário ele passa a ser visto dentro de um contexto de saúde pública e, portanto, precisaria de um aparato estatal, vamos assim dizer, mais presente, mais eficiente e mais cuidadoso. Nós temos, dentre outras coisas no Brasil, um sistema único de saúde falido, um sistema único de saúde com uma gestão delicada. Como é que a gente pode fazer o uso de uma descriminalização das drogas? Aqui a gente colocou maconha, mas sinta-se à vontade para falar daquilo que você achar que deve. Mas é possível ou é contraditório? Como é que você percebe isso hoje dentro do nosso sistema de gestão pública de saúde? Muito boa noite e obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, eu que agradeço esse espaço, né? Eu acho que há uns 5 anos atrás, inclusive, era proibido um debate como esse, né? Acho que a gente, todo tema polêmico, ele deve, pelo menos, ter um espaço para a gente debater. Primeiro, a defesa que eu tenho feito em alguns espaços de cuidado, pensar no cuidado das pessoas que consomem drogas, eu não penso só no olhar da cannabis, não só no olhar da maconha, mas eu penso de todas as drogas. E esse olhar que eu chamo de síndrome do vira-lata brasileiro, de achar que no Brasil nada pode, porque o país é desenvolvido, subdesenvolvido, a gente fica muito nessa dualidade, né? Mas em relação às drogas, a gente tem primeiro diferenciar o que é legalização das drogas, o que é regulamentação, o que é descriminalizar. Descriminalizar é o exemplo de Portugal. Portugal fez o que eles chamam de dissuasão. Lá em Portugal, você não é mais preso por consumir uma substância, mas o porte dela e o uso dela ainda é punido, ainda é visto com algo negativo. Mas de vez em você ser preso, você vai para uma rede de serviços de cuidado. Tem um ponto fraco, porque ainda existe o traficante, a droga ainda é legal, não existe o comércio. Esse seria a descriminalização clássica, diferente de Amsterdã, que há uma certa flexibilidade no consumo da cannabis com os coffee hemps, tão famosos cafés de maconha, né? Então, diferenciar isso é importante. E tem um outro tipo de legalização que é a popular.
essa que eu tenho mais cuidado, porque a minha intenção, na verdade, não é incentivar ninguém a usar drogas. Na verdade, é pensar no cuidado das pessoas que usam, abusam, são dependentes de droga e pensar possibilidades. Mas a atual proibição, o atual modelo de proibição, ele tem duas viés. Uma é a questão de saúde. A outra viés é uma questão de segurança ou de danos. A guerra às drogas, ela vem no sentido de danificar, porque atrás da guerra às drogas vem armas, vem tiroteio, vem um narcotráfico, vem uma série de outras ingerências que trazem danos, principalmente a uma população mais vulnerável. Quem é essa população? Jovens, negros, de baixa renda, porque a gente tem que pensar também aspectos que podem ser favoráveis. Por que eu sou a favor da legalização, regulamentação e controle de todas as drogas? Porque hoje é mais fácil comprar crack, maconha, que eu acho que está legalizado, no popular está legalizado as drogas, do que eu, na verdade, poder comprar um benzodiazepínico, que eu preciso de uma receita de um médico, de um profissional. A legalização na qual eu tenho defendido em alguns espaços, ela é benéfica para a sociedade. Eu fico sempre brincando nos espaços onde eu tenho debatido, dizendo que a farmácia tem outro nome, é drogaria. E como a música do Chico traz aí, até o século XX, gente, é muito interessante entender isso. Essas drogas que hoje são ilícitas, elas eram lícitas. Inclusive na Coca-Cola tinha xarope de cocaína. E é o significado que nós damos para essa substância. Nós criamos um medo moral, religioso, que impossibilita, inclusive, a gente lidar com isso. A proibição ela é tão danosa, tá aí jamais problematizando outros aspectos do debate, que ela impede, eu que sou psicólogo, ela impede que o usuário me procure e pense cuidado dele, porque ele é carregado de estigmas e preconceitos. Então eu não vou lá, porque conceitualmente ele já está sentenciado pela sociedade. A proibição ela só traz dano, só mata. E você vai dizer, Ricardo, e com a legalização, regulamentação das drogas, vai resolver o problema de uso de drogas? Não, mas vai acabar com vários danos, gente. Primeiro, porque a proibição não está funcionando, o número de usuários está aumentando. A gente vai encarar o verdadeiro problema, porque antes de usar a droga existe um desejo, ou seja, do menino de classe média, ou seja, do menino da tribo indígena, ou seja, do menino da periferia. São três histórias diferentes que impulsionam esse sujeito a se relacionar com essa droga de forma diferente. E as estratégias têm que ser diferentes. E qual é a nossa estratégia hoje? Encarceramento. Eu comungo, Ricardo, em boa parte com aquilo que tu fala, até porque, assim, de fato, dentro da nossa perspectiva, vamos colocar aqui, judaico-cristã, nós temos uma cultura da punição, nós temos a cultura do sofrimento como algo que edifica, né? E nós temos, trazendo para outras questões, é bom o ouvinte, inclusive, entender que esse debate aqui, obviamente, de maneira alguma ele vai esgotar o assunto, muito pelo contrário, ele vai dar uma panorâmica muito superficial, porque é um assunto, de fato, bastante delicado. Mas, enfim, a repressão, ela, obviamente, ela traz são outros males sociais. E, ao contrário do que muita gente coloca, que esse clichê, na verdade, ele está superado do preto, do pobre, do favelado, na verdade é justamente o contrário, é de fato isso que acontece. Se mata em nome de uma falsa regulamentação, vamos assim dizer. E, obviamente, o narcotráfico ele impera e traz todos os malefícios sociais a reboque. Nessa perspectiva, Nádia, você que é militante do movimento da marcha da maconha aqui em Teresina, né, que é algo de relevância, porque tenta trazer para a discussão social a parte mais político-ideológica da coisa, uma vez que o usuário de drogas ainda é visto dentro de um estereótipo que precisa ser desmistificado, quebrado. Mas como é que você de fato vê isso? Porque nós também não podemos negar que não só a maconha, mas as outras drogas também, diga-se passagem, o álcool é uma droga e às vezes a gente passa longe do debate achando que porque ele é lícito não é droga, mas como é que você vê isso? O usuário de droga hoje, ele está refém desse espetáculo da mídia em relação ao uso, ao corpo, à consciência, ou é um cara ainda mais politizado como era, por exemplo, na utilização mais recreativa e social da década de 60, 70, do convívio? Como é que você percebe isso hoje? Primeiramente, boa noite, né, a todos os ouvintes aí da FM Universitária. Agradecer o convite para falar, né, de um tema que é muito caro para todo militante antiproibicionista. É fundamental que a gente destaque, né, que a tarefa do movimento social antiproibicionista, ou seja, a tarefa, né, de todo militante
que reivindica aí uma outra política sobre drogas, é exatamente construir uma outra consciência em relação a quem é a figura do usuário de drogas e de como ele se relaciona com a sociedade. Principalmente porque, né, a gente sempre identifica a figura do usuário de drogas na identidade do usuário problemático, do usuário que tem conflito com a lei, do usuário que tem algum problema. Mas primeiro, a gente pensando, né, que a droga não é só a maconha, não é só o álcool, né? Não é só o cigarro, mas também todas as substâncias psicoativas que transformam, né, a nossa consciência, trazem prazer, trazem aquela sensação de liberdade. Quando a gente pensa, né, que a droga não se limita só às drogas que são ilícitas, a gente também tem que pensar que o usuário de droga é todo e qualquer cidadão da nossa sociedade brasileira. E se a gente pensa assim, a gente precisa saber que toda a nossa sociedade precisa estar educada, né, e consciente sobre, né, as substâncias, os seus efeitos, os seus benefícios, malefícios, para que a gente possa ter a liberdade sobre o nosso próprio corpo e usar conscientemente qualquer droga que seja ela, o chocolate, o álcool, a Coca-Cola. Nós temos também a presença aqui em nossos estúdios da doutora Ana Lúcia, representando aqui institucionalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Piauí. Não sei se eu posso institucionalizar desta forma a fala, mas enfim, se não puder também pode me dizer depois. Mas enfim, doutora Ana Lúcia, dentro dessa perspectiva, vamos colocar aqui mais voltada para o direito, certo? Como é que você percebe essa questão? A gente estava debatendo aqui, antes da sua chegada, com o Ricardo, essa questão da legalização da droga de uma forma geral, legalizar, uma vez que dentro da visão do Ricardo, o comum, a droga já é legalizada, só que, obviamente, uma legalização às avessas, mas é legalizada. Como é que é a OAB, se é que a gente pode dizer que é a OAB que está falando, mas se não for também não tem problema, mas como é que você vê isso? Boa noite. Então, boa noite, eu gostaria de pedir desculpas, eu tive problema no trânsito para chegar aqui. Sem problema. Bem, inicialmente eu gostaria de colocar que eu tenho um posicionamento que é meu, a Ana Lúcia, que também é advogada, que faz parte do quadro da OAB, mas que a OAB, enquanto instituição, ela ainda não tem um posicionamento firmado, né? Não tem. A OAB, quando ela se posiciona, é através do seu Conselho Federal, mas ela atua, né, em vários espaços de discussão de políticas sobre drogas, como, por exemplo, aqui nós temos assento no Conselho Estadual, e lá a gente faz um debate, uma discussão, e o Conselho Federal também tem assento no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que ainda tem o nome de Conselho Antidrogas, né? Enfim, nesse contexto, a Ordem tem trabalhado da seguinte forma, contribuindo, promovendo, fomentando o debate, porque nesse contexto atual, a gente entende que tem que cumprir esse papel institucional que a Ordem exerce na nossa sociedade, que é de contribuir realmente, dar uma contribuição para que a sociedade possa compreender, em primeiro lugar, compreender. Acho fundamental, entendemos que é fundamental, em primeiro lugar, que a gente possa conhecer, se apropriar do conhecimento sobre drogas, porque, na verdade, o que existe é um total desconhecimento, são abordagens que já vêm prontas e acabadas e que, de fato, a sociedade não debate, não discute e, portanto, não conhece. Tem-se uma visão, uma abordagem muito, na minha concepção, muito preconceituosa, sim, que ainda estigmatiza o usuário de drogas, né? E feito assim de forma impositiva, né? Muitas vezes imposta por outras instituições, por outros conceitos, e que acaba dessa forma levando a gente não enfrentar de verdade, né, o fenômeno drogas que está colocado aí, e que acaba que quem tem o papel, né, o papel de dar, digamos assim, apresentar as alternativas, as saídas, as soluções para o fenômeno, para o problema, e aquilo que decorre dele, né, termina
sendo ineficaz, né? Digo aí, o Estado, sem políticas eficazes, e as que tenta efetivar, faz de maneira equivocada e, portanto, sem um efeito esperado. Pegando um gancho, vamos assim dizer, nas falas, né, que foram colocadas até agora, eu acho importante também a gente desmistificar, além do estigma do usuário, a própria questão da descriminalização, da legalização, certo? Porque muita gente ainda vem com um discurso, talvez motivado pela própria mídia, a grande mídia, de que de repente eu descriminalizando ou legalizando, o mundo vai virar um grande delivery de drogas, né? Que na verdade não é isto que acontece, muito pelo contrário, é o contrário disto. Se a gente for pegar, por exemplo, a experiência uruguaia com o nosso Mujica, passa a ter uma regulamentação, inclusive controle de quantidade. No Uruguai seria 40 gramas mês para se vender, isso se fosse nas farmácias. Na Holanda, nos cafés, você pode consumir apenas 5 gramas e eu não posso fumar esse baseado em qualquer lugar, né? Então, assim, é importante a gente desmistificar isso. E eu gostaria de ouvir isso de vocês, Ricardo, sobretudo nessa questão, de fato, da institucionalização, da regulamentação. Você estava me falando em off, como se fosse, de repente, agora, vamos comparar aqui com um benzodiazepínico, que eu preciso ter o meu CPF cadastrado, eu preciso ter minha identidade cadastrada, meu endereço cadastrado e a dose que eu vou consumir e no período de tempo que eu vou consumir. Então, assim, não é um laissez-faire de droga, não é um delivery, não é... que, na verdade, hoje já é um delivery, né? Enfim, como é que você percebe isso? Na verdade, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que aí já é uma outra etapa do debate. A gente primeiro está trabalhando questões básicas de entender o que é descriminalização, o que é legalização. Entender que a legalização não é um livre uso. Livre uso é do jeito que está a sociedade hoje. Todo esse espaço que tu disse que o Uruguai está, isso é importante. O IDT, que é o Instituto de Portugal, que depois que descriminalizou, sabe o que eles perceberam? O número de pessoas que consomem cannabis aumentou buscando tratamento. Por quê? Eles eram reprimidos. Por quê? Por causa dos conceitos, dos estigmas, e eles começam, a partir de informações fiéis à legalização e regulamentação das drogas, vai sair desse modelo de palestras nas escolas, tem muito nas escolas, deve ter jovem ouvindo a gente, pais ouvindo. Não fique preocupado não, pai. Um debate desse é pensando no cuidado do seu filho, pensando na nossa família, porque muitas vezes fica parecendo, é um discurso de pessoas que usam drogas contra o discurso de quem não usa droga. A minha história não é essa, a minha história é baseada em evidências. Inclusive, existe uma pesquisa que mostra que mais de 80% das pessoas que consomem drogas mais múltiplas não se tornam dependentes. E por que a gente dá tanta ênfase aos dependentes? Porque tem interesses econômicos nas internações, tem um interesse econômico-político por trás disso, que é um tema também que a gente pode aprofundar. E em relação a essa questão da regulamentação e da legalização, gente, a gente precisa avançar no debate, a gente precisa se permitir, porque tem um medo. Onde há medo, gente, não há transformação. Falou de droga, tem umas campanhas que eram mais ou menos assim, droga, nem pensar. Droga, não. Gente, a droga é um objeto que não fala, não pensa e não simboliza. O que a gente tem que pensar é com o jovem. Droga, nem pensar não. Droga, a gente tem que pensar, falar, dialogar, sentar, rever. Porque eu tenho dito muito que é uma viés que eu tenho lutado, que é a da redução de danos. A redução de danos não é só substituir o crack pela maconha. Sim. A redução de danos é uma possibilidade de cuidado educacional. Porque, por exemplo, a gente fala de Cracolândia, mas a gente não fala de Alcolândia. Porque tem significados históricos, culturais, religiosos. O sangue de Cristo é simbolizado, muitas vezes, em culturas religiosas. O vinho, sabe? E por que a gente não mexe com álcool? Porque o álcool tem um simbolismo e ele tem um controle social, inclusive do nosso estresse. Existem pesquisas psicológicas que mostram como ele é um nivelador. Além dos rituais, nasceu o menino, vamos tomar o mijo do menino, vamos tomar uma cerveja. E aí, se eu falar assim, nasceu o menino, vou fumar um baseado, aí eu sou um delinquente, eu sou um perigoso. E é como o Mujica eu colocar, uma vez que eu falei dele, mencionei, uma pessoa também que eu tenho uma extrema admiração, não só por essa questão, mas por outras também, é como ele fala, se o indivíduo toma 2 doses de uísque na semana, ele tem um usuário social. Se ele toma 1 litro, ele precisa de tratamento, né? E é mais ou menos por aí, eu acho. Não sei se Ana Lúcia, se Nádia comungam dessa questão, mas eu percebo assim, o delivery já existe, a gente precisa controlar esse delivery. É uma questão, mesmo como a Nádia falou, né, Ricardo, assim,
É questão de conversar mesmo, até quando começa as crianças ver menino de 13 anos e tudo fazendo isso e diz que é errado, por que não chegou e não conversou, não teve esse debate, uma conversa franca com as crianças, com as pessoas mesmo hoje, não só na questão das drogas. Drogas não drogas só, maconha, crack, cocaína, enfim. Mas o álcool, qualquer coisa que vicia a pessoa, que mexe com o psicológico dela. Então é a questão da educação mesmo de todos nós. Estarmos com a mente aberta para isso, para saber o que isso pode causar no nosso psicológico, com as nossas vidas. Então é questão mais de educação. Sem falar que, óbvio, né, trazendo também para uma outra questão, óbvio, assim como qualquer outra substância psicoativa, a maconha também tem suas contraindicações. Isso é fato. A literatura já traz, por exemplo, que pessoas com propensão a distúrbios esquizofrênicos podem potencializar os seus surtos, vamos assim dizer, como também com o álcool pode potencializar outras mazelas também, vamos colocar aqui, sistêmicas, né? O indivíduo que tem, por exemplo, um fígado doente, colocando uma linguagem para o ouvinte entender, ele não pode fazer uso sequer de medicamentos. Existe uma hepatite chamada hepatite medicamentosa, sobretudo quando ele coloca junto disso o álcool. Então, é bom se esclarecer isso, obviamente, numa perspectiva educacional. Essa é a intenção do Educando Consciências. Nós não estamos aqui nem fazendo apologia, nem reprimindo. A gente está discutindo, a gente está dialogando. Eu acho que esse é o caminho, não é? Eu sou partidária desse ponto de vista. Eu acredito que é através do conhecimento, da educação, que a gente pode avançar nesse processo. Do ponto de vista da descriminalização ou legalização, como queiram, eu acho que a gente precisa realmente desmistificar esse debate. A gente precisa ter também esse cuidado, né, de não transmitir ou transparecer um discurso de oba-oba, de disseminação, vamos usar agora, tá todo mundo aí livre para se drogar, nesse sentido mais, vamos dizer assim, mais popular do termo, né? Então, eu acho e acredito, eu acredito que a gente precisa realmente ter momentos como esse que nós estamos tendo agora, dando oportunidade para que as pessoas, para que a sociedade possa refletir sobre essa realidade que a gente vivencia. Na prática, a droga está aí, ela está sem controle e por falta disso, dessa regulamentação, é que a gente fica à mercê da pior faceta de regulamentação, que é exatamente a exploração do comércio ilícito, que é isso sim que é o grande mal, é isso que faz as pessoas reféns, é isso que faz com que outros, que se desencadeie toda uma cadeia de crimes, né, decorrentes do tráfico de drogas. E interrompendo um pouquinho, infelizmente o meu papel chato de mediador é mediar o tempo, né? E o tempo, como já ficou jargão no nosso programa, não é reciclável. Mas eu já faço a provocação e o convite aqui para que a gente faça o parte 2, o parte 3, enfim, se vocês toparem, a gente está aqui para isso. Então, como nós temos aqui, já estamos na reta final do nosso programa, eu queria que, em linhas gerais e sucintas, se possível, a gente deixasse uma mensagem final, né? Não final não, mas uma mensagem imediata para agora. Muito obrigado pelo aceite de todos vocês e a gente fica aqui, faz esse compromisso com o nosso ouvinte de voltarmos a esse debate, uma vez que o nosso programa de fato é muito enxuto. Então, para a gente fazer os encaminhamentos. Então, assim, só para deixar destacado, né, que acho que o principal objetivo de quem luta pela legalização das drogas não é lutar pela liberdade de usar drogas, mas principalmente lutar pelo fim da guerra às drogas, pelo fim do extermínio da juventude pobre e preta, que é a principal vítima, né, dessa política de guerra às drogas que está sendo implementada no nosso país. É muito urgente que a gente reveja essa política de segurança pública que está sendo implementada, que identifica a juventude pobre e preta da periferia como um indivíduo matável, como um inimigo do Estado, e é importante que a gente deixe de enxergar
essa juventude como inimigo matável e passa a entendê-la como sujeito de direitos, que precisa de saúde pública, precisa de atendimento à educação, precisa de lazer, precisa de ter política pública de atenção para essa população. Acho que quando a gente transforma, né, o debate do ponto de vista da liberdade individual para a liberdade coletiva, da gente ser, né, da gente ter uma sociabilidade muito mais coletivizada, eu acho que a gente entra num debate muito qualificado. Então, obrigada, Alessandro, obrigada aí à turma do Educando Consciência e FM Universitário. Eu quero agradecer ao Ricardo, a Nádia, a doutora Lúcia. Então é isso, nosso programa vai ficando por aqui. Infelizmente, nosso tempo não é reciclável, mas você pode continuar nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o programa Educando Consciências, 96,7 FM. Nosso Twitter e Instagram é @EducandoFMUFP, tudo junto. E acompanhe também nosso canal no YouTube, que é Educando FM Universitário. A produção do programa é de Jéssica Libânio, Douglas Gomes e Val Francosta, sob a supervisão do professor Alessandro Façanha. Que já deixa aqui o convite para o parte 2 e parte 3, talvez, e faz aqui a propaganda, vamos assim dizer, dos eventos que vão acontecer na UAB e na UFP.